Pronto. Vamos lá. Então, nós estamos aqui em primeiro livro de Reis. Tem microfone aberto ainda. Deixa eu ver quem é, se eu acho. Adriana. Então, vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. Então, ele começa falando sobre essa rainha de Sabá, né? A rainha de Sabá era uma rainha que veio dessa região que hoje é chamado de Iêmen, né? E essa rainha de Sabá, ela vem para observar o reinado de Salomão. Ela fica muito impressionada com o reinado de Salomão, e ela vem fazer algumas perguntas, né? Diz o texto que ela vem fazer umas perguntas para ver se o Salomão era realmente sábio, essa sabedoria do Salomão. Ela vem com uma enorme caravana, e aí no versículo 3 fala que Salomão respondeu todas as perguntas sem muita dificuldade. Versículo 4, ela ficou admirada, né, impressionada. Versículo 6, ela se admira com a sabedoria da verdade, a sabedoria que vem de Deus. No versículo 7, ela diz que ela não cria e agora ela crê. É interessante que os olhos dela veem as maravilhas de Deus através do Salomão. Versículo 8, ela fala assim: puxa, como são felizes essas pessoas que estão à sua volta, né, que estão ao seu redor, que usufruem da sua sabedoria. Versículo 9, ela então adora a Deus por conta da sabedoria de Salomão. Isso também é muito interessante. Não estamos ouvindo. Alô, faz tempo que vocês não estão ouvindo? Não, depois que falou que adora a Deus. Que a rainha de Sabá adora a Deus? Versículo 9? Tá bom. Então, versículo 9, então essa rainha de Sabá, ela volta a adoração dela a Deus, né? Entendendo que todas a sabedoria que vinda de Salomão, ela na verdade tem uma origem. Essa origem é o próprio Deus, né? E eu queria fazer uma parada aqui agora para a gente dar uma olhada por cima. O capítulo 10 e o capítulo 11, eles vão trazer para a gente os motivos de por que Salomão caiu no pecado, né? Por que Salomão perdeu a bênção da unção de Deus como rei. E aí que eu quero trazer para vocês três causas, né? E não é sexo, drogas e rock and roll, mas é fama, riqueza e sexo, né? Então, fama, a riqueza e a parte sexual do Salomão foram as causadoras desse desvio de Salomão. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar para esse texto, olhar para a vida de Salomão, seria essa questão da fama, né? E a fama, ela é algo que ao mesmo tempo é bom e é mal. Você tem o elogio, né? Que quando nós somos elogiados, é uma carícia no nosso ego, né? Acariciar o ego. E de uma certa maneira é bom. Por quê? Porque o elogio encoraja a vida um do outro para continuar, para prosseguir, né? Eu acho que a gente precisa aprender a elogiar os nossos filhos, a olhar para as coisas boas das pessoas, declarar as virtudes das pessoas, porque
a gente fica muito acostumado em só criticar, né? Achando que o fato de criticar vai corrigir a pessoa, né? Então, assim, a gente não precisa só corrigir as pessoas, né? Eu entendo o seguinte, que às vezes a pessoa vai aprender batendo a cabeça, né? Eu não quero que minhas filhas aprendam batendo a cabeça ou errando, mas você fala uma vez, fala duas, ninguém te ouve, né? E às vezes parece que é necessário cair para aprender a levantar. Mas, falando sobre o elogio, eu acho que a gente precisa saber elogiar mais uns aos outros, né? Eu lembro até de uma amiga minha da igreja coreana que ela não elogiava os filhos dela. E aí na terapia, ela perguntou, a psicóloga dela perguntou para ela assim: por que você não elogia seus filhos? O seu pai te elogiava? Aí ela falou: não, meu pai não me elogiava. Então pergunta para o seu pai por que ele não elogiava. E aí ela vai até o pai dela e fala assim: pai, por que você nunca me elogiou? E aí a resposta do pai dela, né, como um oriental durão, oriental do exército, sabe? Pai oriental general. Ele disse para a filha dele assim: eu só preciso falar o seu erro, porque o seu acerto eu não preciso falar nada, né? Ou seja, o que você faz de certo eu não preciso te elogiar, eu só preciso te corrigir naquilo que está errado, né? E aí então essa minha amiga, ela chorou muito por ela ter ouvido isso e ela falou assim: não quero fazer isso com os meus filhos. Eu vou elogiar os meus filhos, eu quero ser uma pessoa que encoraja meus filhos, que olha para as coisas boas dos meus filhos. Então, o elogio tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim, né? Então, se você elogia no encorajamento, ele é muito bom. Mas se o elogio é recebido como algo que faz você achar que a sua própria força te trouxe isso, ele é mau, né? Uma outra coisa que eu entendo assim no Salomão, dentro dessa historinha da rainha de Sabá, é uma questão sobre reputação, né? A reputação também tem um lado bom e tem um lado mau. A reputação tem um lado bom porque eu entendo que nós precisamos ser bem vistos e bem quistos pelas pessoas ao nosso redor, sabe, pelas pessoas da região. Quanto mais pessoas souber que nós somos bons, é melhor. Mas a reputação também é um mal, porque ela pode te trazer um orgulho que te gera uma independência. E eu vou dizer aqui para vocês que a independência de Deus é um inimigo da vida cristã. Quando a gente acha que nós somos suficientes e bons por nós mesmos. E aí vem, não, vem o que eu acho assim um problema dentro da psicologia. Não que toda psicologia é ruim, de maneira alguma. Eu creio que a psicologia é uma ciência muito boa, mas assim, algumas linhas da psicologia, elas trazem essa ideia de que tudo se resolve por uma força que já tem dentro de você mesmo. E eu penso o seguinte: toda a solução da minha vida, ela não vem de uma força vinda de dentro de mim mesmo, do meu eu, do meu ego, da minha força, mas vem do meu Deus, que é maravilhoso. E se vem de Deus, vem de fora, entende? Então eu não posso colocar essa dependência em mim mesmo, mas eu tenho que sempre saber lidar com essa questão da reputação e do elogio, né? E eu coloco aqui, tem uma música, né? Se você estiver anotando, lê a letra dessa música. A letra dessa música é muito boa. É um grupo que eu tenho ouvido muito chamado Morada, e essa música, a letra dela, deixa eu ver se eu coloco aqui. A letra dela, ela chama Meu Medo, né? E essa letra, ela diz assim: quando eu te conheci, não é essa não. Meu medo do grupo Morada. Eita, nós.
né? Essa letra aqui, ela diz assim: eu tenho medo de não te agradar ao dizer ao dizer tudo que eu não sou. Tenho medo de perder a minha salvação com um orgulho bobo ou por pecar de novo. Eu tenho medo de correr atrás do vento, de me perder num pensamento e nunca mais te encontrar. Eu tenho medo de gritar mais alto que a sua voz e ouvir meu coração que não me diz nada. Eu tenho medo de cair todo dia, conviver com a hipocrisia e me acostumar. Eu tenho medo de pregar com a emoção, de cantar para a multidão e não ouvir mais nada. Meu medo é ficar tão longe e esquecer a fonte que me leva para casa. Meu medo é ficar tão longe e esquecer a fonte que me leva para casa. Mas o teu amor lança fora todos os meus medos, né? Então, assim, esse medo é um medo saudável, né? E eu espero que eu e você, nós sempre tenhamos esse medo de desviar do Senhor Jesus, de nos tornarmos independentes de Deus, achando que nós somos suficientes por nós mesmos. O medo de achar que nós não temos pecado e que as nossas boas ações vão nos levar para o céu e que as nossas boas ações mostram que nós somos bons o suficiente para merecer a salvação, né? Então, tome cuidado, tenha medo de se desvencilhar da graça de Deus na sua vida, né? Um texto que eu traria para vocês aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele vai dizer o quê? Né? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria, né? Então, assim, é um texto que traz para a gente essa ideia de não desvencilhar de Deus. Voltando para 1 Reis, capítulo 11, voltando para o primeiro livro de Reis, ou capítulo 10, desculpa, a gente vai ver o segundo bloco de versículos aqui nesse texto, que seria do 14 ao 29. Do 14 ao 29 fala sobre as riquezas de Salomão. O peso de ouro de Salomão, que Salomão recebia anualmente, era 23 toneladas e 300 quilos, foram impostos pagos pelos mercadores. E aí começa a falar, não vou me deter muito aqui, mas até o versículo 29, ele fala sobre as riquezas. E eu quero trazer para vocês, a riqueza é um outro meio que nós temos de desviar do caminho do Senhor, né? Quando se te falta dinheiro, você busca o Senhor, não é verdade? Quando a gente está com dificuldade de pagar a conta, aí a gente ora, Deus me ajuda. Toda vez que a gente está com necessidade, Deus me ajuda, preciso de ti. Mas quando você está bem de vida, quando parece que tem bastante dinheiro, a gente parece que não busca muito a Deus, né? Então, assim, essa prosperidade de Salomão, sim, vinha de uma excelência do trabalho dele, vinha de uma excelência do que ele fazia, da sabedoria que ele usava, e grande é o amor de Deus por nós, e muitas vezes isso é mostrado através dessa prosperidade, né? Mas nós temos que tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado para que o dinheiro não se torne o nosso Deus, para que o dinheiro não se torne a segurança das nossas vidas, né? Para que o dinheiro não seja a fortaleza onde nós nos refugiamos, porque hoje você pode ter e amanhã você pode não ter. Eu conheço tanta gente que já teve tanto dinheiro e na época que tinha tanto dinheiro, né? Dava para comprar tudo o que queria, dava para fazer tudo o que queria, mas quando o negócio ficou apertado, aí o negócio ficou feio e aí começou a perceber que
não tinha, estava se desviando do Senhor, né? Então, assim, claro, eu não tô falando para vocês que vocês precisam ficar pobres para buscar Deus. Não, eu conheço muito rico que busca Deus, né? E se a gente puder ser rico, que busca Deus, que confia em Deus, que contribui com a obra de Deus, eu acho que isso é o melhor de tudo. O melhor é a gente poder ter esse entendimento, né, da prosperidade e que tudo que eu ganho vem do Senhor Deus e Ele é quem me faz prosperar. Ele é quem me faz ganhar tudo que eu tenho na minha vida, né? Então, assim, espero que... Eu oro para que vocês sejam ricos. Eu oro para que vocês sejam prósperos. Eu oro para que nada falte na vida de vocês, que o dinheiro não falte na vida de vocês, mas eu oro também para que vocês e eu também não nos desviemos da palavra de Deus, não nos desviemos daquele que é o nosso Deus. Por quê? Porque quando a gente olha para Jesus, principalmente hoje, na Sexta-feira Santa, a gente entende que Jesus, que era rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, né? Se você for comigo em 2 Coríntios, capítulo 8, abre comigo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, a gente vê que o versículo diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E se você é rico, contribua, né? Então, o versículo 10 e 11 diz assim: esse é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo e concluí-la de acordo com os bens que você possui, né? Então, realmente, nós olhando para Jesus, nós podemos aprender uma lição muito importante, que é que Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos e que a riqueza não domine as nossas vidas. Aí, quando a gente vai para o capítulo 11 do primeiro livro de Reis, capítulo 11, a gente vê aqui, do versículo 1 até o versículo 9, a outra causa da queda de Salomão, que foi a questão sexual, que foi essa questão dele casar com muitas mulheres. Versículo 1 fala que ele amou muitas mulheres estrangeiras. Versículo 2 diz: o Senhor tinha dito para não se casarem com essas mulheres. E aí, se você quiser anotar, aonde está essa lei? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4. Josué 23, de 6 a 8. Então, aqui está as promessas não, a lei, as leis mosaicas de que não era para casar, não era para casar com outras mulheres e não era para ter, não era, assim, a lei mosaica defende a monogamia. Eu vou falar isso daqui a pouco, tá? Versículo 3, então, diz que Salomão casou com 700 princesas e teve 300 concubinas, né? Eu tenho uma e já me dá trabalho, imagina 1000, né? Então, assim, é complicado, mas assim, nada contra aí. Mas assim, eu penso que a gente tem que tomar... Isso foi motivo que levou o Salomão a se desviar. Versículo 4, então, declara aqui o desvio de Salomão. Salomão se desviou. Versículo 5, então, por conta dessas esposas estrangeiras, o Salomão começou a criar templos para o deus Astarote, para o deus Micom, para o deus Quemos, para o deus Moloque, e começou a fazer santuários para esses deuses, versículo 7, versículo 8, né? E quando a gente olha para isso, eu queria que a gente pudesse dar uma paradinha e entender o quê? Que o problema de Salomão foi que o Salomão seguiu o desejo do seu coração e não aquilo que estava na palavra. Então, isso é um erro muito grande.
de Salomão. Salomão seguiu o desejo do seu coração. Mais uma vez, né? Quando a gente fala do coração, a gente pensa do quê? Né? O coração do homem é enganoso, porque o coração significa a fonte da vida. E se a fonte da nossa vida, ela não foi transformada, se a fonte da nossa vida é contaminada com o pecado, nós temos que tomar cuidado com aquilo que vem do coração do homem. Porque aquilo que nós chamamos de amor pode ser o amor de Deus? Pode. Mas pode ser um amor contaminado pelo pecado? Também pode. Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, né? E isso fisicamente, biologicamente, medicamente e espiritualmente também. Temos que tomar cuidado com o nosso coração. E outra coisa que eu queria dizer em cima desses 3 pecados, dessas 3 razões do desvio de Salomão, né, que é a fama, a riqueza e o sexo, é que mesmo Salomão, com todos os seus dons, com toda a sua sabedoria, com toda a sua riqueza e prosperidade de Deus, isso não foi garantia para que ele se mantivesse fiel ao Senhor, né? Então, assim, não é porque você é uma pessoa talentosa, não é porque você é uma pessoa que tem dons de Deus, que você não está sujeito a cair, né? Quanto mais Deus nos abençoa, mais tentações aparecem, né? Então, assim, guarda, se você estiver anotando, Mateus capítulo 19, versículo 23, Mateus capítulo 19, versículo 23, vai dizer assim, é aquela história do jovem rico, né? O jovem rico, ele era uma pessoa que guardava os mandamentos, ele era uma pessoa que desde a sua adolescência seguia todas as leis, mas na hora que Jesus falou, então larga tudo e me segue, o jovem rico não conseguiu, e Jesus dá essa frase: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus, né? E isso prova que não é garantia das nossas vidas, que os dons e os talentos e as bênçãos passadas de Deus vão nos fazer nos manter fiéis àquilo que Deus tem para nós, né? E se a gente perde ou não, a salvação é um assunto bem complexo, né? Mas eu costumo dizer assim, existem 3 pontos de vista sobre a salvação, e todos os 3 pontos de vista são colocados na Bíblia. Eu já falei isso para a igreja algumas vezes, vou só resumir mais uma vez, né? Então, a salvação, ela pode ser observada de 3 maneiras. Se você, dependendo do ângulo que você enxerga a salvação, você perde a salvação, ou dependendo do ângulo que você enxerga a salvação, você não perde a salvação. Vou te dar os 3 pontos da salvação, então. Primeiro, a salvação estática. Ou seja, a salvação é como aquele dia que você estava no culto e que você ouviu uma mensagem que tocou no seu coração, né? E que alguém te falou sobre o evangelho, sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre o sacrifício de Jesus, e você levantou a sua mão e você fez uma oração dizendo a Deus: Deus, eu quero ter o Senhor como Salvador nas nossas vidas. Essa é a salvação estática. Aquele dia você foi salvo. Aquele dia foi o dia da sua salvação. Então, a primeira perspectiva, primeiro ângulo de vista da salvação é a estática. É aquele dia que você entregou sua vida para Jesus. O segundo ponto de vista da salvação é o processo, né? É o processo. Então, assim, a palavra também diz que a salvação é um processo. Ou seja, esse processo da salvação é o que nós, metodistas livres, chamamos de processo de santificação. Então, durante toda a nossa vida, a gente vai estar no processo de santificação. E o processo de santificação é o processo que nos leva a ser salvos. Ou seja, a salvação é um processo.
Então, nesse ponto de vista, no primeiro ponto de vista estático, se você entregou sua vida para Jesus e foi salvo, você não perde a salvação porque você já recebeu. Mas no segundo ponto de vista, você perde a salvação. Por quê? Porque se em algum momento desse processo você interromper o processo da santificação, interromper o processo da salvação, você perde a salvação, né? Eu entendo assim que Salomão começou bem, né? Salomão andou nos caminhos do Senhor, mas ele se desviou completamente e morreu longe dos decretos, né, de Deus, né? Então, assim, ele interrompeu o processo e na interrupção do processo, no meu entendimento, na minha racionalidade, Salomão perdeu a salvação, né? Então, se eu posso estar errado, tá, pessoal? Mas eu estou falando o meu entendimento sobre salvação dentro da palavra de Deus, tá? Então, primeiro perspectiva da salvação é a estática, é aquele dia que você entregou sua vida para Jesus. Segundo perspectiva da salvação é o processo, que a salvação é um processo contínuo que leva a sua vida inteira aqui na Terra, buscando uma vida santa, uma santificação. Esse é o processo da salvação. E a terceira é a salvação futura. Ou seja, nós realmente vamos ser salvos naquele dia que Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda e levar a igreja prometida e levar aqueles que fazem parte da chamada noiva de Cristo e houver o casamento eterno entre Jesus e a igreja e nós fomos arrebatados para a glória e lá na glória nós permanecemos para sempre. Esse dia é a questão da salvação futura, né? É o dia que nós vamos entender, não, agora não tem mais volta, agora eu vou ser salvo, eu sou salvo mesmo porque eu fui resgatado, eu fui arrebatado, eu fui a igreja de Cristo casou com Jesus e nós somos um eternamente. Então, assim, então, 3 perspectivas da salvação: a salvação estática, a salvação processual e a salvação futura. Então, na salvação futura, a gente ainda não sabe se a gente foi salvo ou não. E é interessante você entender que essas 3 perspectivas são bíblicas. E as 3 perspectivas são certas. Então, toda vez que uma pessoa pergunta para mim, pastor, perde a salvação ou não perde a salvação? Aí eu respondo com uma outra pergunta. Em qual perspectiva da salvação você crê? Aí o camarada fala, eu creio que o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui salvo. Eu falo para esse meu irmão, então você está salvo. Então você não perde. Aí se alguém faz essa pergunta, você acredita em qual perspectiva da salvação? Fala assim, eu acredito que a salvação é um processo. Se você entende que a salvação é um processo, então existe a possibilidade de você perder a salvação, né? E eu entendo assim, para mim como teólogo, como pastor da igreja, como alguém que quer alcançar muitas pessoas para Jesus, eu quero entender as 3 perspectivas como perspectivas corretas dentro da palavra de Deus, né? E eu não desmereço uma ou a outra, e aí não que eu fique em cima do muro, mas eu quero entender que todas elas são Deus, vêm de Deus, tá? Então, assim, eu vou fazer um outro apêndice aqui, pessoal, e esse apêndice é sobre uma questão da poligamia no Velho Testamento, tá, pessoal? Eu sei que isso é um dilema para muitos de vocês, eu sei que a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que em Deus, a gente olha para a Bíblia e a gente percebe que muitas vezes a gente fica pensando, isso aqui está certo, isso aqui está errado, né? A poligamia estava certa, estava errada, né? Então, para quem quiser, eu mando esse arquivo para vocês, mas é um material que eu achei na internet mesmo, mas eu acho que tem muita base bíblica. Então, sobre a poligamia do Velho Testamento, eu entendo assim, que de uma forma, desde o início da criação e do homem e da mulher, Deus tinha colocado para o homem que ele
pertencia ao homem pertencesse a uma só mulher e uma mulher pertencesse a só um homem. Então, essa ideia de casamento na Bíblia, esse casamento monogâmico, ela tem no início de Gênesis e tem no final em Apocalipse, né? Quando o noivo, que é Jesus, resgata a noiva, que é a igreja, e eles se casam e vivem a eternidade juntos. Ou seja, desde o início da Bíblia, nós vemos essa questão da monogamia, do casamento monogâmico. Então, assim, a gente entende que houve um desvio do padrão divino, né? Começa com quem? Começa com Lameleque. Lameleque era um assassino vingativo, filho de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, e ele então começa a praticar a poligamia, né? E a gente vê, se você for ver na história do Velho Testamento, você vê vários e vários casos de situações poligâmicas, né? Depois tá enumerado, mas assim, vários casos de poligamia, casamentos poligâmicos, né? Outra coisa que é interessante a gente entender, o predomínio da regra sobre a exceção. Então, assim, é certo que desde o começo que Deus trouxe para Israel, Deus escolheu o povo através de Abraão, desde o início, Deus tinha colocado como regra, como princípio, o casamento monogâmico, mas a humanidade é que foi deturpando essa questão. Então, se você abrir, por exemplo, em Provérbios, capítulo 5, 15 a 20, Provérbios 12, 4, Provérbios 19, 14, todos esses versículos, eles trazem a ideia de que só existia uma mulher para um homem, o pensamento monogâmico. Inclusive o Provérbios 31, que é aquele Provérbios que a gente sempre lê no Dia da Mulher, né, que é a mulher virtuosa, também sempre fala de uma mulher para um homem. E o pior de tudo isso, que é uma ambiguidade gigantesca para as nossas vidas, quem escreveu Provérbios? Salomão. Salomão escreveu Provérbios, escreveu tudo isso, e mesmo assim, o cara casou com 700 e teve 300 concubinas. Outro ponto de vista em relação ao casamento poligâmico, né, a gente tem que entender assim, a monogamia como ilustração profética. Muitas profecias que você vê em Israel, em Jeremias, em Oséias, em Isaías, né, em Jeremias, esses textos que estão aqui, Malaquias, todos esses profetas, eles ilustravam a profecia em monogamia, ou seja, da fonte do coração de Deus sempre veio a questão de um casamento monogâmico. Então, a monogamia sempre esteve no coração de Deus. Em quinto lugar, cuidados com a poligamia na legislação mosaica. Dentro da legislação mosaica, existia alguns cuidados, né? Por exemplo, se você abrir em Êxodo 21, 7 a 11, você vai ver que a lei mosaica, apesar de ter pessoas casando, vivendo o casamento poligâmico, ele então criou leis em cima do casamento poligâmico. Então era assim, se você tem a sua esposa que você gosta muito, e você tem uma outra esposa, só que você gosta mais da primeira do que a segunda, só que a segunda tem o primogênito, esse primogênito é o herdeiro teu. Não importa se você gosta mais da primeira, mas a herança deveria ser dada para o primeiro. E aí você vem falar para mim assim, já surge uma pergunta na sua cabeça. Mas Joel, Abraão, né? Abraão tinha Sara e a promessa veio com Abraão e Sara, mas o primogênito veio de quem? Veio de Agar, que era Ismael, né? E aí, Joel, a herança vai para quem? A herança vai para o filho de Agar e Ismael, ou vai para o Isaac, filho da Sara, né? Então, aí, nesse caso, eu digo assim, que a promessa foi feita para Abraão e Sara, e não para Abraão e Agar. Por isso que a herança de Isaac foi para o filho da Sara e não para o filho de Agar, né? Mas, assim,
as esposas, se o cara tem 1000 esposas, as 1000 esposas têm os mesmos direitos e os mesmos direitos de herança. Em sexto lugar, a gente entende que a poligamia é um desvio do coração, né? Então, existe vários textos em Deuteronômio, em 1 Reis, principalmente aqui, a gente está lendo exatamente esse texto, né? 1 Reis 11, de 1 a 8. E nesse texto, existe um alerta. Querido Salomão, se você casar com um monte de mulher, elas vão te levar para a idolatria, né? Então, assim, é muito importante a gente olhar que a poligamia era uma falha no princípio, mas também a poligamia era um alerta, era você não cair em tentação, era você não andar no risco de você se desviar do caminho do Senhor, né? Então, assim, eu queria que você lesse esse texto de Neemias 13, 25 a 27, né? E eu acho que esse texto é algo, assim, muito forte, né, nessa questão de que casar com muitas mulheres levaria aqueles homens ungidos do Senhor a se desviar do caminho do Senhor, né? Outro ponto de vista em relação à poligamia é que a poligamia gerava contendas familiares. É claro que vai gerar ciúmes, né? Se o cara tem 3 esposas e gosta mais de uma do que a de outra, é claro que vai ter problema. Isso acontece com os nossos filhos também. O ideal seria que nós tivéssemos os nossos filhos e amássemos eles de igual maneira. Então, nós pais gastamos muita energia ao nos policiar em armar os nossos filhos com igualdade. E tomar cuidado para não ter o preferidinho. Ah, mas eu gosto mais desse, porque esse aqui faz uma comida que eu gosto. E aí você vai dar uma de Jacó, né? E vai dar uma de Jacó e Esaú, onde o Isaac e a Rebeca tinham preferidinhos, um preferia outro, preferia o outro, e aí dá problema, os irmãos se matam, os irmãos se batem e brigam, você entende? Então, assim, tomar cuidado com isso, e uma das alertas contra a poligamia era esse, porque podia gerar contendas familiares. Vindo para o Novo Testamento, né? O ponto 8 é o veredito de Jesus, né? Jesus diz em Mateus 19, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse, por essa causa deixará o homem, o pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que não são mais dois, não é 3, não é 4, não é 20, não é 1000. No caso, 2 se torna uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E na igreja primitiva também, em Atos, a gente vê que a igreja primitiva, apesar de ela estar inserida dentro de uma sociedade helenista, uma sociedade grega que praticava a poligamia, Paulo declara, 1 Coríntios 7, 1 a 2, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido, né? Então, assim, não é vários maridos, não são várias esposas, é uma só, e é isso que Efésios 5:22 também diz, né? Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este ministério, mas eu refiro a Cristo e a igreja. Sempre a comparação de Cristo com a igreja é monogâmico. Então, nós precisamos ter essa ideia. No Novo Testamento também tem a recomendação dos presbíteros e dos diáconos que tenham uma só esposa, né? Tá? Então, assim, para quem quiser, eu mando para vocês esse arquivo, para vocês darem uma olhada e guardar os versículos, para vocês poderem estudar um pouco mais. Mas, assim, só um apêndice aí nessa questão do rei Salomão, que se desviou por conta disso, né? E que você possa sempre lembrar daquele pedaço da oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso diz o quê? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja,
que você esteja sempre orando para que você não caia, seja ela por causa da fama, seja por causa da riqueza, seja por causa da sensualidade, que nós não caiamos no pecado. Voltando para 1 Reis 11, versículo 14 ao 25, fala sobre os adversários de Salomão. Assim, também nada coincidente à política, mas tem um inimigo aqui chamado Haddad, e ele não é do PT, tá, pessoal? É outro Haddad, tá? E a gente vê aqui que o versículo 26, então, começa a aparecer o Jeroboão. Versículo 26, aparece esse Jeroboão, que era servo de Salomão. E aí vem aquela profecia que Deus falou para Salomão, quando Salomão se desviou, que o reino seria dado para um servo dele, né? Então, assim, esse é o Jeroboão. O Jeroboão, ele levantou a mão, o texto diz que ele levantou a mão contra o rei, ou seja, o Jeroboão, ele estava aqui encarregado no reinado de Salomão, ele estava encarregado dos trabalhos forçados. Lembra que eu falei para vocês, em alguns capítulos atrás, que os trabalhos forçados do rei Davi seriam motivos futuros de uma divisão do reino, né? Então, ó, tá aparecendo aqui de novo, né? Então, esse Jeroboão, ele era líder dos trabalhos forçados do reinado de Salomão, e aí o Jeroboão vem aqui para Salomão e fala assim, Salomão, eu acho que você está pegando pesado demais. Eu acho que você deveria dar uma aliviada. Porque Salomão estava tendo um trabalho muito pesado de edificar o Milo, que era aquela fortaleza que protegia a cidade, e terraplanando, né, as terras da cidade de Davi. Versículo 29, então, no meio desse trabalho, o profeta Aías, aparece o profeta Aías, e esse profeta Aías faz aquela profecia com os 12 pedaços da capa, ele corta a capa em 12 pedaços, e aí dentro dos pedaços diz que Jeroboão, ele deu 10 pedaços para Jeroboão, dizendo que Deus rasgou o reino de Salomão, né, das 12 tribos, e deu 10 tribos para Jeroboão, e a descendência de Davi, de Salomão, viria por um descendente, e esse descendente ficaria somente com uma tribo, né? E eu não sei se você fez as contas, mas nas contas só tem 11. Eu não sei se você percebeu. 10 ficariam para Jeroboão e um ficaria para o descendente de Salomão, mas não eram 12 tribos. Por que só tem 11, né? A matemática está errada, mas aí vamos voltar ali no passado, quando foi separado as 12 tribos, das 12 tribos de Jacó, né? Que virou as 12 tribos de Israel. Não sei se vocês lembram, mas a tribo de Levi, que eram os levitas, que eram pessoas que iam servir o templo e o tabernáculo, diz naquele texto que os levitas não receberiam terra, porque eles seriam servos, eles seriam pessoas que trabalham integralmente no templo, para as coisas da obra do templo. Então, os levitas não tinham terra, por isso que são só 11. São 12 tribos, mas só tem 11 pedaços de terra aqui, mas na hora de dividir, só geograficamente, geopoliticamente, 10 tribos iam para Jeroboão, e uma tribo ficaria com o descendente de Davi, que seria o filho de Salomão. Versículo 37, então, a palavra diz que farei governar tudo o que o seu coração desejar, e você será rei de Israel. Mais uma vez, quando o versículo 37 fala que farei governar tudo sobre o que o seu coração desejar, presta atenção, pessoal, o coração é enganoso. E a gente vai ver que o Jeroboão pisou na bola também, né? Tá? Então vamos lá. Versículo 37. Existe mais uma vez a gente vê a promessa de Deus. Sempre que Deus fala com algum rei, sempre tem uma promessa, pessoal. A promessa aqui no capítulo 11 diz assim: se você fizer tudo que eu lhe ordenar
e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e os meus mandamentos, como fez seu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Né? Então, assim, mais uma vez, a coisa mais importante da vida cristã para nós é obedecer a Deus, é fazer aquilo que Ele fala para nós. Né? Só que tem uma coisa em cima dessa promessa de Deus para Jeroboão, diferente de Davi, a promessa para Jeroboão não tinha aqui na promessa a questão do reinado messiânico. Então, o reinado messiânico continua na linhagem de Davi. Então, na ordenação, na promessa de Jeroboão, não existia um reinado messiânico, mas existia em Jeroboão a restauração da palavra. Então, assim, dentro da dinastia de Jeroboão, vai haver principalmente não a questão messiânica do Messias, mas viria a restauração da palavra de Deus. Versículo 39, ele fala que humilharei os descendentes de Davi por conta do orgulho, né? E aí, se você quiser anotar, Provérbios 29 e 23, que diz aquele texto que os orgulhosos serão humilhados, né? Então, essa é uma das razões da humilhação. Versículo 40, Salomão procurou matar Jeroboão, né? Mais uma vez, aquele que o camarada já desviou do caminho do Senhor. Então, se você não volta para os caminhos do Senhor, e talvez essa seja a grande diferença entre Salomão e Davi, né? Porque Davi, apesar da falta de sabedoria, Davi tinha um coração quebrantado. Davi tinha um coração que, quando ele enxergava o pecado nele, ele voltava para os caminhos do Senhor. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter isso na nossa vida. O Salomão, ele não se arrependeu do seu pecado, e ele ficou sabendo que Jeroboão ia ser o rei de Israel, então Salomão começou a correr atrás para matar o Jeroboão, né? Aí a gente vê que o 43, então, o versículo 43 relata, então, a morte de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel, então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Muito bem. Capítulo 12, então, a gente começa a história do Roboão. Roboão é o filho de Salomão, e o Roboão é proclamado rei no versículo 1. No versículo 2, o Jeroboão, no versículo 3, o Jeroboão fica sabendo, no 2, né, que o Salomão faleceu, e aí o Jeroboão volta, né, para as terras do rei Roboão, que tinha sido coroado rei pelo povo. E aí, versículo 3 até o versículo 5, esse Jeroboão, ele faz um pedido para o rei Roboão. Ele fala assim, rei, os trabalhos forçados estão pesados demais, e eu acho que você poderia diminuir a carga dos trabalhos forçados. Aí o Roboão manda todo mundo embora e fala assim, deixa eu pedir um conselho. E aí que vem um negócio importantíssimo do livro de Reis, né? O Roboão, ele pediu o conselho dos conselheiros do Salomão, que eram autoridades. No versículo 6, né, ele pede conselho para os conselheiros de Salomão, que eram mais velhos. Versículo 7, o versículo 7 diz assim, se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos, né? Então, eu quero dizer aqui uma coisa importante, né, que Jesus Cristo trouxe, se você quiser anotar, ligado com o versículo 7, Mateus, capítulo 20, de 25 a 28. Vamos dar uma abrida lá, pessoal. Mateus, capítulo 20,
de 25 a 28, ele vai dizer o seguinte, Jesus está falando com seus discípulos, né? Mateus 20, 25 a 28. Ele diz assim, Jesus chamou os discípulos e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que eu estou querendo dizer com esse versículo é o quê? Que Jesus Cristo, ele está trazendo para a gente é exatamente o conselho do versículo 7 de 1 Reis 12. Se você quer ser um líder, então sirva ao teu povo. Se você quer ser um líder, então se dedique ao teu povo. Se você quer ser o primeiro, então seja o escravo. Seja aquele que mais trabalha, seja aquele que serve, né? E aí as pessoas vão te reconhecer como uma autoridade. E aí eu vou colocar uma opinião pessoal, tá, para vocês. É uma opinião pessoal e eu entendo o seguinte, aprendi isso na minha vida missionária com os missionários do Amazonas. A autoridade que nós temos no ministério vem por conta, assim não totalmente, mas muito por conta da quantidade de dedicação e serviço que você faz para esse povo. A autoridade que você tem dentro do ministério não vem porque você tem o título. A autoridade que você tem sobre o seu ministério vem da quantidade de serviço e sacrifício que você se dá para o reino, para as pessoas, né? Então, assim, um pastor que eu admiro muito, Eric Sheen, lá do Texas, né, de Houston, quando ele falou para a igreja assim, igreja, vamos levantar recursos para reformar a nossa igreja? E ele falou para os diáconos dele assim, vamos oferecer 1 ano de salário para a igreja, né? O pastor Eric foi o primeiro a levar a quantia de 1 ano de salário e deu em oferta para mostrar que ele era servo, você entende? Na verdade, você quer ser um líder, você tem que aprender a ser escravo. Por isso que eu digo, um bom líder, ele foi um bom liderado, ou ele é um bom liderado. Nunca um bom líder é um péssimo liderado. Então, se você não sabe ser submisso, se você não sabe se dedicar às pessoas, se você não serve às pessoas, você também não serve para ser líder. Então, quem reconhece, no final das contas, sim, Deus unge os líderes, mas quem reconhece uma pessoa a ser um bom líder são aqueles que recebem o serviço do povo. Então, nós precisamos aprender a servir uns aos outros, né? Então, versículo 7, os conselheiros de Salomão deram esse conselho para Roboão. Seja servo das pessoas. Roboão, versículo 8, Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel tinham dito. Esse Roboão eu não vou falar nada, eu ia falar um palavrão, mas não vou falar, brincadeira. Mas o Roboão, ele não seguiu o conselho dos mais velhos. Pelo contrário, o que ele fez? Ele consultou os jovens que haviam crescido com ele e que o estavam servindo. Olha só, nada contra os jovens, eu amo os jovens, mas a gente está falando o seguinte, a gente não está falando de jovens de idade, mas a gente está falando de jovens em relação à maturidade. Eu conheço muitos jovens maduros, talvez muitos deles eles têm pouca idade e muita maturidade. E eu conheço gente que tem muita idade e pouca maturidade. Né? Então, a maturidade, a gente está falando aqui, na verdade, de idade de maturidade. Né? E Roboão, ele preferiu receber conselhos daqueles que apoiam ele, daqueles que concordam com ele.
E aí, por isso que eu fico pensando, sabe, pessoal, nós precisamos tomar cuidado em sempre viver no meio de pessoas que 100% concordam com você. Quando você vive no meio de pessoas que 100% concordam com você, você está andando na corda bamba, ou seja, é muito perigoso, o risco de você cair é muito grande. Por isso que é sábio você viver num ambiente onde tem pessoa que discorda de você, pessoa que abre a sua opinião e fala assim, não, pastor, eu acho que o melhor seria fazer do outro jeito, né? E eu acho que, de uma certa maneira, existe uma saúde em tudo isso. É saudável você viver um ambiente de oposição também, um ambiente onde tem pessoas que não concordam 100% com você. Então, o versículo 9 até o versículo 11, e até o versículo 14, aliás, o Roboão, então, ele fala assim, já que o meu pai fez isso, eu vou ser pior que o meu pai. Né? Então, assim, de uma certa maneira, ele deixou o trabalho mais difícil. Eu vou ser mais duro do que o meu pai foi e eu vou apregoar um trabalho mais forçado, mais pesado para esse povo aprender que eu sou o dono do pedaço, que eu sou o chefe aqui. Então, assim, houve uma certa agressividade da liderança de Roboão. E eu quero dar mais uma opinião minha de Pastor Joel, tá? Eu vejo pessoas agressivas. E eu entendo que as pessoas agressivas são pessoas que têm medo e insegurança. As pessoas que agem de uma forma agressiva, dogmática, ditadora, são pessoas que têm medo e insegurança. E é por isso que elas agem assim, né? Então, quando eu vejo um casal que está brigando e um desses cônjuges, dos cônjuges, é muito autoritário, é muito ditador, muito dogmático, eu sempre olho assim, no coração dessa pessoa tem uma insegurança gigantesca. É tanta insegurança que ele tem que ser agressivo. É tanto medo que ele tem que ser agressivo. É aquele gato que está encurralado no canto da sala, que o pelo dele está arrepiado, e ele fica extremamente agressivo, por quê? Por causa do medo. Por causa do medo, por causa da insegurança. Então, pessoas que têm medo, pessoas agressivas, geralmente são pessoas que têm medo. Medo de perder a sua posição, medo de perder o seu título, medo de perder o seu status, medo de perder a sua capacidade de liderar, né? Então, assim, Roboão, para mim, é um exemplo disso. É um exemplo de alguém que tinha medo e por isso ele era tão agressivo nas suas palavras. Versículo 17 diz ainda que Roboão continuava como rei. Versículo 18, então, começa uma revolta do povo. Por quê? Olha só quem aparece no versículo 18, pessoal. O rei Roboão enviou quem? O Adonirão. Lembra do Adonirão? Eu falei para vocês no reinado de Davi que Adonirão era o chefe dos trabalhos forçados de Davi e que por conta de Adonirão e por conta dos trabalhos forçados ia haver a divisão dos reinos em Israel. E aí olha o Adonirão aparecendo. Quando o Adonirão apareceu aqui, o que o povo fez? O povo apedrejou Adonirão até a morte, né? Versículo 20 diz que o povo ordenou Jeroboão como rei de Israel e somente a tribo de Judá ficou fiel e leal à descendência de Davi, né? Então, o versículo 21, então diz que o Roboão juntou 180 mil soldados para tentar retomar o reino de Israel. No versículo 22 ao 24, o profeta Semaías fala da parte de Deus para o Roboão: não guerreiem, não lutem com seus irmãos. Versículo 25, aí vem o problema do Jeroboão, né? Versículo 25 diz que o Jeroboão fortificou Siquém e Peniel. E Jeroboão, em versículo 27, se você acompanhar no versículo 27 comigo, você vai ver que o Jeroboão,
ele teve medo, né? Jeroboão teve medo desse ataque do Roboão, achando que o Roboão ia matar ele. O Roboão disse assim: eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Ou seja, Jeroboão teve medo. E aí que vem o problema de Jeroboão. Jeroboão, ao invés de... lembra como, acho que há uns dias atrás eu falei para vocês, quando a gente está frente a uma dificuldade, frente a uma crise, nós temos... podem haver duas atitudes. Uma delas é a reação e outra delas é a resposta. E a reação, quando nós reagimos logo a uma crise, nós podemos... essa reação, ela é uma reação baseada no medo. E tudo que você reage baseado no medo é muito perigoso, está muito propenso a você fazer a coisa errada. É você decidir coisas importantes com sangue quente. Isso é reação, né? Quando você briga com alguém, ao invés de você esperar um pouquinho e aguardar uma resposta, não. Você reage a isso e no sangue quente você toma decisões erradas. Você toma decisões inconsequentes. A maioria dos pensamentos de divórcio que acontece nos casamentos é por conta desse medo, né? Acontece uma crise, dá um problema no casamento e a primeira coisa que vem na nossa cabeça baseada no medo é falar em divórcio, né? Por quê? Porque existe o medo. Você está agindo baseado no medo e não na resposta. O ideal seria que no momento da crise, no momento do medo, no momento de você se deparar com uma dificuldade, ao invés de você basear a sua decisão no seu medo, é basear a sua decisão na promessa de Deus, na palavra de Deus, naquele que é maior do que o mundo. Mas não. Ao nós como humanos, na humanidade baseada na carne, no orgulho, aterrorizados pelo medo, a nossa reação, geralmente, ela vem... a nossa reação vem por uma reação causada pelo medo, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado de não basear a nossa vida ou as nossas respostas segundo o medo que nós temos das situações que a gente vive, né? Então, é muito importante a gente ter essa linha de pensamento. Não haja conforme o medo, mas haja conforme a resposta que Deus tem para cada um de nós. Amém? E aí, olhando para o resto do versículo aqui, a gente vê que a reação do Jeroboão, né? A reação do Jeroboão em relação ao medo foi de fazer 2 ídolos de ouro, que eram os bezerros de ouro. Um ele colocou em Betel e outro em Dan, que são das 10 tribos que ficou sobre o comando de Jeroboão. E aí cria-se uma idolatria. Essa idolatria, ela vem lá de Êxodo, quando Moisés subiu para o Monte Sinai para buscar os 10 mandamentos e ter um encontro com Deus. O povo que ficou ali no vale, eles fizeram o quê? Criaram bezerros de ouro e começaram a adorar esses bezerros de ouro. E aí o Jeroboão cria uma festa para esses ídolos, essa idolatria. Então, assim, o erro de Jeroboão aqui se baseou, veio basicamente de quê? De um medo. O medo de perder o reinado, o medo de não ser mais rei, o medo de morrer. E quando você é guiado pelo seu medo, existe um perigo muito grande de você se desviar do caminho do Senhor. Creia na promessa de Deus. Não tenha medo da morte, né? Se você estiver em Jesus Cristo, você vai para o céu, né? Com certeza você vai para o céu. Não precisa ter medo da morte, não precisa ter medo de perder a sua posição. Não tenha medo de perder, não, mas eu sou o chefe dessa casa. Não precisa ter medo. Confie na promessa de Deus, confie nos princípios de Deus. Deus tem
sempre o melhor para as nossas vidas, né? E que a gente tenha esse cuidado nas nossas vidas para não ser baseado, não diante de uma crise, não ficar com medo, não fique com medo da crise econômica que a gente vai ter. Eu sei que é fácil falar, é difícil viver, mas assim, tenha medo de Deus, porque é Ele que pode te mandar para o inferno se você não obedecer os mandamentos dele, se você não viver a palavra dele. Amém? Bom, muito bem, queridos, acabamos mais 3 capítulos aqui. Tem alguém que tem alguma dúvida em relação a esse texto? Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Essa é a hora para você fazer isso. Alguém quer tirar alguma dúvida? Fazer um comentário? Abra o seu microfone e solte a sua voz. Alguém? Não? Tá bom. Pessoal, então, se você tiver alguma dúvida, você me manda no WhatsApp que eu respondo para você, tá bom? Vamos orar e vamos terminar o dia de hoje. Senhor Deus, muito obrigado para mais um dia que nós podemos nos reunir para estudar a Tua Palavra, para aprender algumas coisas a mais. E obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos molda através da Tua Palavra. Senhor, ensina a cada um de nós a confiar mais em Ti, ensina a cada um de nós a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, abençoa essa sexta-feira santa, que nós possamos refletir no Seu sacrifício, na Sua morte e no preço alto que foi pago pelas nossas vidas, por conta dos nossos pecados. Obrigado, Deus, por ter enviado o Seu único Filho a esse mundo, mostrando o Teu grande amor por nós. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira santa. A gente se vê amanhã de novo para quem quiser, tá bom? Tchau, pessoal. Deus te abençoe.